Bem-vindo ao Focando Vidas. Eu sou o pastor Raul Nogueira e você está dentro do Focando Vida, que é o ministério do LVO Luz e Vidas Orientais. Eu sou pastor, eu e minha esposa somos responsáveis por treinar e enviar pessoas para a Ásia e também para Israel. E você realmente é o nosso convidado hoje para estar comigo e poder desfrutar do que essa palavra maravilhosa tem nos falado. Você vai hoje, se é a primeira vez, participar do quase o finalzinho da série Escatologia em Daniel. E nós estamos num capítulo bem interessante, que é o capítulo 11, que fala do pequeno chifre, que é o anticristo, e também um pequeno chifre que é um tipo do anticristo. Ou seja, nós vamos estar falando sobre o Antíoco Epifânio, que nós já falamos praticamente na live anterior. Vamos apenas colocar algumas coisas, mas hoje nós vamos começar a falar a respeito do anticristo, ou seja, a partir do versículo 36. E você, se você é a primeira vez que me vê, você pode entrar lá no nosso canal, Raul Nogueira Canal, e entra, se inscreva se você não é inscrito, não é? E procure então no playlist Escatologia em Daniel. Lá você vai encontrar 17 lives já, ok? Porque nós começamos a fazer análise de Daniel versículo a versículo, mostrando realmente o cumprimento de várias profecias de forma literal. E o capítulo 11 não foi diferente. Então, antes de nós continuarmos, eu quero orar, pedindo para que Deus esteja comigo agora, nos orientando, e que realmente aquilo que vamos falar seja bem relevante para você. E se você está comigo e você já é alguém que nos acompanha, então é maravilhoso ter sempre você com a gente. Hoje nós vamos entrar, antes de terminar esse livro, antes de entrar no capítulo 12, que também é bem interessante, nós vamos estar, assim que nós analisarmos um pouquinho aqui o Daniel, nós vamos estar nos transportando para Apocalipse. E nós vamos estar falando ali sobre realmente o surgimento do anticristo nesse período da grande tribulação. Amém? Nós vamos orar e depois nós voltamos aqui para falar com você especificamente sobre esse trecho que nós estamos tratando. Meu Pai amado, nós louvamos o Teu nome, nós te engrandecemos e reconhecemos que não somos nada. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja visitando o Teu servo e cada um desses que estará entrando aqui também no YouTube, no Raul Nogueira Canal. Que o Senhor possa abençoá-los, protegê-los, guardá-los, abre-los o entendimento para compreender a Tua palavra e que isso que vamos falar hoje seja relevante. Então, Pai, fale conosco hoje e que o Senhor, somente o Senhor, seja glorificado, somente o Senhor seja honrado. Que Teu Espírito possa iluminar os textos e tudo que vamos falar, porque eu te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Ângelo Marques, muito bem. Um grande abraço a você e a Ana, ok? Bom que você está conosco. Nós estamos dando continuidade, então, se está seguindo tudo aquilo que nós temos falado. Hoje é a vez de nós iniciarmos diretamente sobre o anticristo. Nós estávamos falando do tipo do anticristo, que é o reinado do Antíoco Epifânio, um grego que pertencia ao Egito, né, ao que é chamado de Reino do Norte, e que fez coisas terríveis, não é? E a gente já detalhou tudo aqui, nós já vimos uma série de minúcias que o pastor Daniel, que escreveu o livro, né, sobre a escatologia e a vida em santidade, se referindo exatamente a Daniel, esse livro que eu tenho mostrado, né, normalmente, eu não sei por que parece
os nomes invertidos, né? Quando eu olho aqui, quando eu estou fazendo o podcast, se eu mostro, aparece certinho, mas aqui, infelizmente, não é a mesma coisa. Muito bem, então, nós estamos caminhando já para o final desse livro, um livro profético, tremendo. Nós ressaltamos que o capítulo 11 é um capítulo muito minucioso entre guerras, assim, entre o norte e o sul, entre o pessoal do norte, né, o Egito e a Síria, não é, no sul. E a gente percebe realmente essa luta e que vai envolver uma série de coisas, manobras políticas, casamentos e tal. E no meio de tudo isso surge o que foi chamado um pequeno chifre, que não é o anticristo, mas é esse antigo Epifânio. E ele realmente tem assim atitudes terríveis a ponto de sacrificar uma porca no altar lá no santuário, no templo de Israel. E o Senhor vai levantar então os macabeus para resolver esse problema. E logo em seguida, após o versículo 35, que fecha a respeito do Antigo Epifânio, ele começa a falar sobre o reinado do Anticristo. E nós sabemos que quando a gente começa a ler, não é mais o Antigo Epifânio, porque as coisas que vão ser colocadas aqui, a gente percebe que é de uma outra pessoa, ok? Então, nós vamos começar. Nós vamos ler um pouco também do livro que o Edson Naves escreveu, porque ele entrou em minúcias com respeito a governos, uma série de coisas. E essa parte aqui ele faz algumas observações, mas é só um pouquinho que nós vamos falar sobre isso, porque depois eu quero entrar lá em Apocalipse, capítulo 13, para a gente ver de perto esse anticristo. Aqui é apenas uma profecia bem antiga, não é? Feita lá atrás por Daniel, mas tem uma outra profecia que é mais detalhada ainda a respeito dele, que está em Apocalipse. Bem, aqui em Daniel, capítulo que nós estamos seguindo, 11, versículo 36, começa dizendo assim: este rei, não mais se referindo ao antigo Epifânio, está? De repente ele muda, ele está falando de alguém no futuro. Esse rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, porque ele quer, o anticristo, ele quer ser Deus, não é? Sobre todo Deus contra o Deus dos deuses. Então, ele é alguém que vai afrontar o Deus vivo. Ele vai fazer coisas terríveis que nós vamos ver depois lá em Apocalipse. E aqui fala que ele engrandecerá sobre todo Deus e contra o Deus dos deuses, que é o nosso Deus, falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses dos seus pais. Bem, ele era grego, o antigo Epifânio, mas esse não. O anticristo ele tem que ser da descendência de Israel. E ele não tem respeito por nenhum Deus. Mas o Israel não adora o Deus vivo, o nosso Deus. Israel deveria fazer isso, mas infelizmente nos dias de hoje e no tempo que vai acontecer essa parte da grande tribulação, muitos desses vão ser adoradores de outros deuses mesmo, ok? Vão estar seguindo como ainda hoje seguem. Olá, Coronato. Como hoje seguem várias coisas, cabala, tudo que vocês possam imaginar de misticismo que essa turma faz hoje. Mas não importa. O fato é que o anticristo não vai tolerar ninguém que venha de alguma forma
ficar na sua frente. Ele é que vai se colocar como Deus, ok? Então diz, não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres. Então, eu já conversei com pessoas estudiosas, judias, e aqui, aparentemente, não podemos dogmatizar, mas aparentemente ele vai ser alguém que não tem realmente um relacionamento ou uma atração por mulheres, ok? Então, não terá respeito aos deuses de seus pais e nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá. Ou seja, ele é que quer ser Deus. Mas, em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. Ou seja, aqui está se referindo à parte militar, o Deus da guerra, não é? Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. Há um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com auxílio de um Deus estranho, Satanás, né? Vai vir com tudo, ele que vai dar todo o poder para o anticristo, né? Com auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-se-á a honra, far-o-ás reinar sobre muitos, e lhe repartirá a terra por prêmio. Olá, Daniel. No tempo do fim, então, Daniel está já profetizando e olhando para o futuro. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros, com muitos navios, e entrará nas suas terras, se as inundará e passará. A gente percebe que esse período de tribulação, esse rei do sul, que normalmente é citado lá na Síria, né? E o rei do norte, que é o Egito, vão estar sempre em conflitos. E o que está sendo colocado é que tentarão um ataque combinado contra o anticristo. Então, vão se juntar, nós temos informações, e nós já estudamos, já lemos, que se levantarão 10 reis, 3 vão se opor e serão derrubados. Ok? Nós não sabemos se um desses 3 se refere exatamente a esses dois grupos, o sul e o norte. Então diz assim, entrará também na terra gloriosa é Israel, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes. Quem é que vai escapar? Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a sua mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Ou seja, naquela tentativa do Egito, junto possivelmente com a Síria, para tentar atacar o anticristo, a gente já está sabendo que o Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Mas, pelos rumores do Oriente, do Norte, será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Ou seja, o anticristo, ele vai estar durante 7 anos. Assim que a igreja for arrebatada... Olá, José Rodrigues, tudo bem, querido? Assim que a igreja for arrebatada, ele se manifesta. Então tem muita gente falando, o anticristo está por aí, o anticristo pode ser esse. A palavra é muito clara, lá em 2 Tessalonicenses, que esse anticristo não se manifestará enquanto a igreja estiver aqui. E quando eu falo igreja, eu não falo de parede, eu falo de gente.
pessoas que tiveram realmente uma experiência com o Senhor. Então, assim que a igreja for retirada, se manifestará então o anticristo, e serão 7 anos, que é a última semana de Daniel. 3 anos e meio de aparente paz. Ele inclusive vai reconstruir o templo, né? Fazer um templo novo, né? E esse é o desejo de todo o povo de Israel, por isso que eles vão olhar para ele e achar que ele realmente é o Messias. Só que ele, quando estiver no processo já, o pessoal já voltando às atividades, começando a fazer sacrifício, etc., ele vai fazer cessar o sacrifício. E a partir da segunda metade, ou seja, 3 anos e meio final, então haverá uma grande perseguição. Bem, 2 profetas do Senhor na primeira metade vão estar sempre avisando que ele não é o anticristo. Eles estão pregando e eles têm poder, né? Tudo isso está escrito lá em Apocalipse, até que eles são mortos. E eles são mortos no final dessa primeira parte. Só que na segunda parte, na época em que o anticristo levanta, nós vamos ver isso agora. Na hora que o anticristo levanta, um robô inteligente, né, que é o que está acontecendo hoje dentro de templo budista, que é a réplica dele, né, aí o povo de Israel vai perceber que ele não é o Messias, porque Deus abomina a idolatria. A partir daí, eles começam a rejeitar o anticristo. E a partir daí, então, haverá uma grande perseguição. Muitos realmente morrerão. Muitos vão se dobrar ao anticristo, vão receber a marca da besta, não é? E alguns vão fugir, se esconder, vão escapar. No final, 3 anos e meio finais, o Senhor Jesus volta. Ele volta com seus anjos, volta com a igreja, volta com os crentes do Velho Testamento, volta com aqueles que morrerem na grande tribulação. Todos esses estão voltando já com seus corpos transfigurados. Ok? Então, ele volta para quê? Para implantar o reino. Quando ele, o Rei dos Reis, vai começar a reinar. Eu dou uma paradinha aqui, porque a gente percebe que diz aqui no finalzinho do 45 que ele chegará ao fim e não haverá quem o socorra. Eu quero ler umas observações que o nosso irmão escreveu. Ele diz assim: a narrativa do tempo do anticristo, que são dos versículos 36 até 45, a divisão entre os versos 35, que é quando termina falando do Antigo Epifânio, e o 36, quando começa a falar sobre o anticristo, realmente é uma mudança de personagem. Por quê? Porque começamos a perceber que algumas características desse rei, do anticristo mesmo, é totalmente diferente das características do Antigo Epifânio. E mais, quando nós começamos a ver essas descrições, e nós lemos algumas coisas, como não ter desejo de mulher, coisa que o Epifânio, ele teve filhos, ele se relacionou, então tem uma série de coisas que não bate com o anticristo. O anticristo não vai ter desejos de mulheres, ok? Então, aqui diz assim: então toda essa narrativa se refere às atividades do anticristo no futuro, quando agirá no mundo nos moldes de Antíoco Epifânio, ou seja, alguém que fazia tudo o que ele queria, não é? Tanto em relação às conquistas dos povos e nações que estão alistadas no verso 42 e 44, que nós já lemos, quanto contra o povo de Deus, onde fixará seu trono para reinar em Jerusalém. Nós
sabemos que, tanto é que lá em Apocalipse, ele destrói Roma, porque ele sabe que a cidade, que é a cidade do Senhor, não é Roma. Então ela vai acabar com Roma, né? Vocês dão uma olhadinha boa sobre isso aí. Porque ele sabe que a cidade que realmente interessa é Jerusalém. A expressão no tempo do fim, no verso 40, tem um sentido tanto com respeito ao reinado do Antigo Epifânio, porque todas as profecias do Antigo Testamento muitas vezes têm coisas perto, coisas que iriam acontecer na história de um determinado personagem e algo para o futuro. Então, no caso aqui, pode representar realmente o fim do reinado desse Antigo Epifânio, mas vai apontar para aquilo que vai acontecer no futuro. Os rumores do norte bem podem ser o cumprimento de profecias de Ezequiel 38 e 39, depois você pode dar uma olhada lá, de Gog e Magog, que se dará no início da segunda metade da semana. Ou seja, aquela parte onde haverá perseguição, onde haverá uma série de coisas, né? Dando início então à batalha de Armagedon, que será descrita em capítulo posterior. Esta invasão do norte provavelmente será o motivo da quebra do pacto do anticristo com Israel e os rumores do Oriente. Pode significar um grande exército do Oriente marchando contra ele, e o rio Eufrates será seco. Queridos, o rio Eufrates ser seco é uma coisa muito, muito estranha. Porque o Eufrates, ele vinha realmente sendo um rio que fornecia água para regiões muito extensas. E era um rio assim com muita água. E o que está acontecendo hoje? Tudo bem, Cícero? E o que está acontecendo hoje? O rio que nós acabamos de ler está secando. Simplesmente está secando. Aquilo que está na palavra, que seria impossível, isso aqui foi escrito. Entenda o que eu vou dizer. Isso aqui foi escrito por Daniel, quando ele tinha mais de 80 anos. Ele estava ainda na época de Ciro, aquele que permitiu o povo de Israel voltar, com Esdras, depois com Neemias. Ele escreve detalhes de tudo isso que eu estou falando, numa época que não existia nada disso. E ainda falar que o rio Tigre realmente iria secar, e vocês podem pesquisar isso, é algo assim tremendamente estranho. Porque o pessoal de hoje, e você pode dar uma olhadinha, nós vamos ver isso, Apocalipse 16, 12. O pessoal de hoje, principalmente os incrédulos, nunca podiam imaginar que o rio realmente Eufrates iria secar. Mesmo estando escrito na palavra. Se as pessoas não creem na palavra, as pessoas não creem na Bíblia, então não vão acreditar mesmo. Só que agora esse rio está secando. Eu tenho ouvido reportagem, olha, acho que eu já ouvi umas 4 ou 5 vezes. E o pessoal da região está ficando meio apavorado com respeito a isso. Esse rio é fundamental para saciar a sede da parte onde ele percorre. E ele está secando. Então, queridos, a gente pode perceber que a palavra do Senhor é literal. E a gente percebe que o anticristo, quando chegar no tempo dele, que é o final da grande tribulação, não haverá socorro. Não vai
ter quem possa impedir que isso ocorra. Então, quando a gente está lendo isso aqui, que a gente vê o final, mas chegará ao seu fim, não haverá socorro, não haverá mesmo. É quando o Senhor Jesus volta lá em Apocalipse 19. Eu quero que vocês abram agora. Nós não vamos iniciar o capítulo 12, que é tremendo e é o final, antes de darmos um passeio agora, lá em Apocalipse. Abram comigo Apocalipse, um livro que hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, e eu perguntei, você já leu Apocalipse? Ele falou, não, Apocalipse é muito difícil, eu tenho medo. Então, eu penso assim, por que que as pessoas têm medo de estudar a palavra? Oh, tudo bem, Eduardo, José. Ó, esse José Viana, que é o Eduardo, é um servo de Deus, missionário, que está no Peru. Ele precisa não só de investidores, mas ele precisa de pessoas que têm chamada missionária e que vai ajudá-lo no Peru. Se é o teu caso, entre em contato com ele, né? Você pode falar comigo e eu dou o telefone, ou o próprio José Viana aí, coloque o telefone dele aí para você entrar em contato. Mas quando a gente percebe as coisas que foram acontecendo e são literais, eu fico abismado por pessoas que simplesmente não reconhecem que aquilo que o Senhor estabeleceu, aquilo que o Senhor realmente colocou nessa palavra e que está se cumprindo literalmente, não tem como fugir. Não tem como fugir. Então, abram comigo, nós vamos ler a partir do capítulo 13. E aqui já vai começar a falar a respeito do anticristo. Vai ter o anticristo e o falso profeta. O anticristo, diferente do que alguns ficam falando por aí, dando a entender que o anticristo não vem de Israel, mentira. Mentira. Nenhum judeu vai seguir um Messias que não seja descendente de Jacó, que não seja descendente de Israel. Claro que esse Messias que vai entrar, que é falso, e que a gente sempre pensa que ele vem da tribo de Dan, porque naquela listagem dos 144 mil que vão sair pregando na segunda parte, e vão morrendo, mas eles vão pregar o evangelho do reino em todo o mundo, então aí vai vir um fim. Não aparece a tribo de Dan. Dan foi substituído por um dos filhos de José, Manassés. E muitas vezes eu me perguntava, mas poxa, por que um filho de José entrando no lugar de Dan? É possível, não posso dogmatizar. O José escreveu aí o telefone dele, tá bom? José Viana. Se você quiser investir nessa vida e quiser realmente, ou você tem chamada missionária, ou você quer gastar suas férias ajudando ele lá, essa é a tua oportunidade. Bem, então, o anticristo, ele tem que ser realmente alguém da tribo, ou seja, que vem de uma das tribos, só que não será da tribo de Judá. E Dan, quando Jacó foi abençoar cada filho, ele chamou Dan de serpente. E Dan foi o que introduziu a idolatria em Israel. Bem, não posso dogmatizar, mas é algo assim que a gente tem que pensar, tá bem? De qualquer maneira, eu estava dizendo, por que Manassés entra? Quando Israel vai abençoar os filhos de José, você lembra que ele fez a mão, ele até lhe cruzou, né? Ele colocou a mão direita sobre a cabeça do menor e a mão esquerda do maior. Então ele colocou
no lugar daquele que era o seu primogênito. Olá, Marcelo, tudo bem? No lugar daquele que seria o primogênito, ele colocou o segundo filho. Bem, só que teve uma coisa interessante que Israel fez. Ele vira para José e diz assim: José, esses dois filhos que você tem são meus. Ok? Como se Israel tivesse gerado esses dois filhos. Então, esses dois são meus. Os demais filhos que você tiver, aí são teus. Então, Manassés foi colocado no lugar de Dan, que era uma das tribos, porque ele era alguém que o próprio Israel colocou como alguém, como se tivesse sido gerado pelo próprio Israel. Por isso que Manassés substituiu Adão. Ok? Muito bem. Então, diz lá assim, capítulo 13, para quem chegou agora, Apocalipse 13. Vi emergir do mar. Essa palavra do mar significa das nações, tá bom? Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Quem estudou comigo Daniel, e se você perdeu, entra lá em Raul Nogueira Canal, procure no playlist Escatologia em Daniel, e você vai ver estudos que nós fizemos a respeito desse anticristo, onde se levantariam 10 reis, ele seria, assim, 3 seriam derrubados, ele seria o 8º, enfim. E isso nós vamos ver aqui agora. Então ele diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres, chifre normalmente é sinal de poder, tá bem? E sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça nomes de blasfêmia. Uma figura bem esquisita, não é? A besta que vi era semelhante a leopardo. É interessante que lá em Apocalipse nós vemos algumas imagens que foram colocadas em visão para Daniel de alguns animais representando por exemplo, Babilônia, os medo-persas, os gregos, né, e depois os romanos. Então, animais, né? E aqui ele vai fazer a mesma coisa. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-se o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Lembra que nós lemos agora há pouco lá em Daniel que um Deus estranho estaria dando poder para esse anticristo. E esse que é mencionado, que é o dragão, nada mais é do que o próprio diabo. Então, o próprio Satanás, vamos assim, entrou em alguns personagens. O primeiro foi no Éden, quando ele entra numa serpente. O segundo foi em Judas Iscariotes. E a terceira pessoa que ele vai conduzir, ele vai realmente ser o que comanda, é o anticristo. Então, é interessantíssimo, porque é uma trindade satânica, como se fosse uma tentativa de copiar Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E aqui, esse dragão, e nós vamos ver isso, diz assim, e está afirmando, né, que esse dragão, né, deu-lhe o dragão o seu poder. Ele vem, o anticristo, ele vai se manifestar com poder, ele vai fazer coisas assim terríveis, terríveis. Vai descer fogo do céu, vai fazer muita coisa, não é? Por isso que as pessoas vão achar que realmente ele é o Messias, não é? Então diz assim no versículo 3: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada,
e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Vai haver uma falsa ressurreição. De alguma maneira, ele vai parecer como se ele tivesse morrido e ele volta. E quando ele volta, o número de seguidores dele aumenta. E adoraram o dragão, ou seja, o próprio diabo, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então, a manifestação do anticristo, desse falso Messias, vai ser tão forte que as coisas que ele vai fazer ultrapassa um ser humano normal. Isso não resta dúvida. E as pessoas então vão começar a achar que ele é o máximo. E ele vai aos poucos sendo adorado. E diz no versículo 5: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então, a gente vê que nesses últimos 3 anos e meio da grande tribulação, porque isso que nós estamos lendo vai ser exatamente a última parte, que vai ser assim um tempo terrível de perseguição, principalmente ao povo de Israel. E aqui fala, ele abriu sua boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesses. Que santos? Não é a igreja, não. A igreja foi retirada assim que o anticristo se manifestou. Então, a igreja é arrebatada e entra o período da grande tribulação de 7 anos. Os 3 anos e meio primeiro é de aparente paz, o mundo inteiro vai adorá-lo, o mundo inteiro vai ter ele como alguém maravilhoso, não é? Olá, César, tudo bem, querido? Vamos estar amanhã lá, hein, meu? Então, foram assim, vai ser, né? 3 anos e meio de aparente paz. Ele é um sujeito que vai cuidar da parte financeira, econômica, militar, política, né? E até da parte espiritual. Então diz assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, ou seja, o pessoal que vai estar na grande tribulação será perseguido. Aqueles 144 mil que vão estar pregando o evangelho do reino em todos os lugares vão morrendo. Uma grande multidão, a gente pode ler depois, uma grande multidão incontável morre na grande tribulação por não aceitar a marca da besta, não adorar o anticristo, não é? Deu-se-lhe ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, ou seja, o anticristo, ele vai fazer aquilo que Hitler não conseguiu. Ele realmente vai reinar sobre todo mundo, sobre todas as línguas, povos e nações. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Todos quem? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, todos os ímpios, todos aqueles que realmente não se dobraram e não reconheceram que Jesus é Deus e Senhor, e o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Fora esses que vão realmente se converter, que muitos, a maioria vai morrer, os outros vão estar adorando e reconhecendo
o anticristo como se ele fosse o Messias. Então eu vou ler de novo o 8 só para ficar bem claro. E adorá-la todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não forem escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ô Maciel, bem. Interessante o que você acabou de ouvir, não é? Foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, para Deus, tudo o que está acontecendo conosco, Ele já sabe. O Cristo já tinha, entre aspas, morrido antes dele se fazer homem. É incrível aqui, não é? E a vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, já estava previsto que um dia o próprio Deus entraria nesse mundo que ele havia criado e morreria. Por quê? Porque ele veio julgar o mundo através da sua morte, não é? Se alguém tem ouvidos, ouça. Leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então aqui falou algumas coisas, alguns detalhes sobre o próprio anticristo. Agora ele vai falar sobre o falso profeta. Então o que vai acontecer? Lá em Israel vai se levantar ou um rabino ou um profeta que vai apontar para esse anticristo, que possivelmente vai estar na Europa, dizendo, ele é o Messias. Podem segui-lo, ele é o Messias. Tanto é que o povo de Israel vai achar que é mesmo. E as manifestações que vão ocorrer vão ser coisas assim tremendas, mas tremendas mesmo. O próprio anticristo, que faz sinais, e que é olhado dessa forma, como se fosse alguém especial, né? Ele vai ter essa parceria com alguém que também é movido pelo próprio diabo e que vai apontar também, E ele, o próprio falso profeta, também vai fazer sinais. Olha só, que dupla, hein? Que o mundo vai enfrentar por não crer no Deus verdadeiro. Olha só o que está escrito. Vi ainda outra besta emergir da terra. Quando fala aqui, do mar é das nações, da terra, Jerusalém. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, ou seja, ele não tinha o mesmo poder do anticristo. Ok? O anticristo tem, vamos ver quanto? Vi emergir do mar, capítulo 3, versículo 1, uma besta que tinha 10 chifres. O falso profeta, que vai apontar, tem quantos? 2 chifres, ou seja, menos poderoso. 2 chifres, parecendo cordeiro. Por que parecendo cordeiro? Porque é alguém que vai ser um rabino ou um profeta, alguém que as pessoas vão olhar e vão achar que realmente ele é um servo de Deus, não é? Então, parecia no cordeiro, mas falava como dragão, ou seja, aquilo que ele vai pronunciar é palavras que vêm diretamente de Satanás. Exerce, olha só, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Então, o papel desse falso profeta é como se fosse o João Batista satânico. Porque João Batista veio para apontar Jesus e dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, aqui,
ele vai estar ah, colocando algo muito interessante. Ele vai simplesmente, vamos dizer assim, colocar para as pessoas que o anticristo é o Messias e que ele tem autoridade espiritual para apontar como João Batista fez, onde João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Messias. E ele vai dizer: esse é o Messias, aquele que veio para restaurar Israel, veio para restaurar o mundo, veio para corrigir toda essa bagunça que está aqui no mundo agora. E as pessoas vão crer nele. Então, exerce, no 12, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra, ou seja, o povo de Israel, e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida fora mortal. Ou seja, ele é alguém que, da mesma maneira que João Batista apontou para Jesus, para que as pessoas adorassem Jesus, e esse também é o papel hoje do Espírito Santo, conforme João nos fala, que o Espírito Santo aponta para Jesus, não é? Então, esse anticristo faz a mesma coisa, esse falso profeta faz a mesma coisa. E o versículo 13 diz assim: também opera grandes sinais. Também por quê? Porque o anticristo faz isso. Também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Aquelas duas testemunhas da primeira parte, dos 3 anos e meio, eles também faziam sinais poderosos. Vocês dão uma lida. Vai lendo Apocalipse com calma, e vocês vão ver que coisa interessante. E no 14 diz: seduz os que habitam sobre a terra, sobre Israel, por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos habitantes sobre a terra: olha agora, que façam uma imagem à besta, naquela que ferida a espada sobreviveu. Então, não é o anticristo e nem o falso profeta que vai construir essa imagem. Ele vai seduzir para que o próprio povo de Israel, que é contrário a qualquer tipo de idolatria, construa algo como foi feito na época que Moisés estava no morro. Lembra? Moisés estava recebendo as tábuas. Enquanto ele estava lá, ficou 40 dias, bem? Aqui embaixo, eles convenceram a Arão a construir um bezerro, dizendo que, esse é o Deus que me tirou do Egito. Né? Então a gente começa a perceber algumas coisas. Ele convence uma parte, não todos, mas ele convence uma parte do povo de Israel a fazer essa imagem. Olha só, vou ler novamente 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar, ou seja, os sinais estavam autenticando a sua autoridade diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E olha o 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Há 44 anos atrás, quando eu me converti, lendo essa passagem, algumas pessoas me perguntavam: como é que vai ser isso? E eu dizia: não sei, eu sei que vai acontecer. Mas há 44 anos atrás, como é que eu podia imaginar que um dia nós íamos ver robôs
e robôs que andam e falam. E pior ainda, se você depois tiver um tempinho, entra no Google e coloca lá deusa robótica que está atuando dentro dos templos budistas no Japão. E você vai ver um robô fazendo isso. Um robô ensinando os monges lá no Japão, falando sobre Buda. E os monges se dobrando diante dela, porque é uma réplica de uma deusa budista. Então, isso vai acontecer, não é? Então, ele foi dado a comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, mas, como ainda, fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E agora, uma passagem que todo mundo ouve, mesmo não cristão, mas não entende. E já está sendo preparado. Todo o sistema para isso que eu vou ler já está preparado, porque o anticristo vai usar o sistema que está aí. Então muitas pessoas estão achando que o nome da besta já está sendo feito. Não. Esse é o sistema que está sendo preparado para que o anticristo entre e use. Por enquanto, ainda não é ele, tá bom? É só o sistema. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dado certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. É interessante que, nesse sistema que estão montando, as pessoas estão recebendo o chip na mão direita e na testa. Será que é coincidência? Acho que não. E por que vão receber essa marca? Ele explica. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. É interessante, não é? Muito interessante. Tem um pregador que diz o seguinte: as letras hebraicas correspondem a números. E a letra Vav corresponde ao número 6. E quando você entra no computador, tem o www, que colocando para os dias de hoje, corresponde em hebraico o número 666. É interessante, muito interessante. Então, haverá um controle a nível de computador. E todos vocês que estiverem nessa época que eventualmente não aceitarem Jesus, e quem não aceitar Jesus, e se nós fôssemos arrebatados agora, você ficaria? Eles vão ter que enfrentar esse período da grande tribulação. Vão estar sob um controle total. E quem não receber a marca da besta, que vai ser um controle em computador, com certeza, não vai poder nem comprar e nem vender. As pessoas estão falando sobre um reset que vai acontecer, onde vai acabar completamente o papel moeda. Nada, vai ser tudo online. Tudo no computador. Então, não vai ter jeito. A hora que você não tiver mais nada em espécie para comprar e vender,
e você estiver sob o controle, e eu estou falando ainda de sistema, tá? Um sistema que não tem nada a ver ainda com o anticristo, mas já vai estar sendo preparado para acontecer. Então, uma central que hoje o pessoal do mundo, os donos do mundo, já estão apregoando essa nova era e um líder mundial para o controle de todas as coisas. Isso já está sendo pregado, falado até pelo Papa. Ok? Quando isso acontecer, de acabar ter uma moeda única, não é? A gente tem que começar a colocar a barba de molho, porque já vai estar bem perto. Então, está se cumprindo literalmente tudo o que o Senhor falou, e eu estou preparado para a subida. Se tocar, né, se a trombeta do Senhor tocar, eu sei que eu vou estar com Ele. E você? Pensa bem, se tocasse a trombeta do Senhor hoje, você estaria com Ele? E se você não estaria, eu quero que você entre em contato comigo. 11 999 11 5272, porque aí eu quero te explicar como que você pode ter certeza que se você morrer agora, você estará na presença de Deus. Mas enquanto você não tiver essa certeza, se você não entender realmente o plano do Evangelho, infelizmente, a hora que for arrebatamento, você fica. Ou você pode morrer antes, pior ainda, você estará longe de Deus por toda a eternidade. Bem, nós ficamos por aqui e na próxima nós vamos continuar, e creio que realmente você pode estar agora bem assim, motivado a ler a Bíblia, não é? Ler Apocalipse, porque Apocalipse vai te responder muitas coisas, tá bem? Que Deus abençoe, nós vamos encerrar com oração. Se você tiver algum pedido, pode colocar. Senhor Deus e Pai, nós colocamos cada pessoa que está aqui hoje. Manifesta, Senhor, o teu poder nessas vidas de forma sobrenatural. Haja na vida de cada um deles. Se tiver alguém entre nós que não te conhece, que o Senhor possa tocá-lo, incomodá-lo, nem fazer dormir, para que ele possa reconhecer, Senhor, o seu estado de pecado e a necessidade de ter uma experiência pessoal com Jesus. Que tu possas, ó Pai, levá-lo a profundo arrependimento e possa se arrepender dos seus pecados e convidar Cristo para entrar em sua vida, para que ele não passe pela grande tribulação. E mesmo se ele morrer antes, ele vai estar com o Senhor. Então nós te louvamos, te agradecemos também por essas pessoas que vão estar conosco depois, lá no YouTube, que eles também sejam abençoados e possam realmente ter uma experiência com Jesus, que vai libertá-los, transformá-los na pessoa que o Senhor quer que cada um de nós sejamos. Eu entrego aqueles que estão aqui ao vivo e os futuros que vão estar no YouTube. E eu os entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe. Foi um privilégio nós estarmos juntos mais uma vez. E que Deus realmente possa abençoar muito a vida e que vocês possam divulgar, possam compartilhar esse vídeo com outros. E que Deus os abençoe.